Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Pouso Alegre. Estava orando ali para me concentrar e lembrei de uma música, porque eu gosto muito do Júlio. E antes de falar o tema da minha palestra, sobre as cartas psicografadas, sobre a autenticidade das cartas psicografadas, eu quero falar um pouquinho também da história do Júlio. Aí eu lembrei uma música, e estava ali, a música vindo na minha cabeça, sendo soprada, e vocês a conhecem muito bem. Ela é assim: eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Quando eu vi esse trecho dessa música, uma música triste, ela começa triste, né? Ela começa triste porque a pessoa, ela está faltando alguma coisa para ela. E vocês podem imaginar então... Obrigado. Tá bom. Ok. Vocês podem imaginar então... Vamos ver se está funcionando aqui. Agora eu peguei aqui. Vocês podem imaginar então o que significa para uma criança de 4 anos de idade, note bem, 4 anos de idade, enxergar um espírito todo ensanguentado na sua frente? Eu não estou falando de um adulto maduro, mas uma criança. Vocês já imaginaram isso? Vocês conseguem imaginar? Pois é, o Júlio via os espíritos com muita normalidade. Não tinha medo. Já veio que preparado. Mas como todo clarividente que via espíritos mais evoluídos, ele também não via os pés desses espíritos. E ele achava o quê? Ele achava que aquilo era anjo. Depois ele foi entender melhor isso lendo as obras de Ivone Amaral Pereira, Levação do Invisível e Memórias de um Suicida. Bom, apesar de não ter medo, seus relatos sobre o que via, os espíritos que estava vendo, começou a causar incômodo para a sua família e para a escola principalmente. E aí o que acontece? Ele começou a sofrer graves bullying, que o deixava nervoso. Ele ficava tão nervoso, porque era uma criança, e de tanto chorar e guardar as coisas para si, porque ele ficava com medo de contar as coisas que estava vendo, frequentemente ele ia para a Santa Casa. Eu fico imaginando, ele era freguês da Santa Casa. Ó. Bom, seu pai era de uma família sistemática, e tinha alguns problemas ligados aqui a várias mortes violentas da família. Acompanhando comigo aqui, sua avó trabalhava na LBV e era mais espiritualizada da família, e assim podia ajudá-lo um pouco mais. Apesar da dificuldade de seu pai entender a sua mediunidade, da mesma forma que o pai do Chico não entendia, fora seu pai que ensinou a rezar o Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou. Sua família era bastante católica, porém, dizia o Júlio, não muito praticante, né? Aquele católico que não frequenta com assiduidade a missa. Muito bem. Por força da pressão social e escolar, sua família acreditava que Júlio tinha problemas de cabeça. Então, o que a família achava de um menino que era médium e não tinha nenhum conhecimento espírita? Era um menino com problema de cabeça. Como está acontecendo com várias crianças que estão migrando para a Terra e que são diagnosticadas como hiperativa, como autistas. Na verdade são crianças da nova geração prevista por Kardec em A Gênese, o último capítulo da Gênese, capítulo 18.27, chamado de crianças da nova geração, que alguns denominam, porque isso começou nos Estados Unidos, que aumentou em 400% o número de diagnóstico de autismo nos Estados Unidos. O pessoal ficou preocupado, mas 400%? Aí eles começaram a desenvolver, o pessoal que é pedagogo, e usar a tecnologia que vocês devem conhecer de crianças índigo e cristal. E o que acontece? O Júlio, uma criança desse tipo, ninguém entendendo nada, o que aconteceu? Mandaram ele para o neurologista, para o psicólogo, psiquiatra, e o Júlio então receitam para ele, isso é da nossa época, né? Hoje são outros nomes, Rivotril, etc., mas na época era Gadernal, né? E o que acontece? Por quê? Porque o neurologista encontrou
no Júlio uma atividade cerebral em excesso, alterada, diferente. Mas todo médium tem uma atividade cerebral diferenciada. E aí o que acontece? Como os médicos não é mais fácil receitar do que conhecer o que está acontecendo com a pessoa, deram esse remédio para ele. Como se não bastasse, a professora, com todo respeito, sem nenhuma vocação de educadora, porque todo educador é amoroso, deu o apelido para ele de Gadernal. Eu não estou falando de uma criança, eu estou falando de uma professora, tornando ainda mais acentuado o bullying que ele sofreu. Muito bem. Júlio nasceu em 17 de 1984, em Araxá. Olha lá. Como eu disse, em 1988, aos 4 anos, viu o primeiro espírito de um homem todo ensanguentado. Aqui. Em maio de 1993, aos 9 anos, parou de estudar na então terceira série, por força do acúmulo de medicamentos neurológicos, ajudando o pai, que era mestre de obras pedreiro, e depois ajudando sua avó na LBV, pois sua família queria o perto o tempo todo por acreditar que aquele menino tem problema de cabeça. Nessa época começou a apanhar dos pais, não porque os pais eram maus, mas é que eles ficavam muito nervosos. Os relatos que o Júlio falava dos espíritos. Numa noite desse ano, então, aparece, em 1993, quando ele tinha 9 anos, o espírito de Gabriela, sua mentora até a presente idade. E ele tem um livro lindo, chama Pétalas de Gabriela, que está aí à disposição, cheio de revelações, cheio de dicas nas entrelinhas. Porque você sabe que todo promotor gosta de investigar, né? Eu adoro investigar. Cada livro que eu leio, eu estou investigando alguma coisa. Tem que achar alguma coisa ali que está uma mensagem oculta. Muito bem. Bom, desde a adolescência, então, Júlio dedica-se intensamente à causa espírita, realizando há anos trabalho de assistência a mendigos e andarilhos nas proximidades do Instituto Espírita do Amor. Note bem, eu queria que vocês guardassem esse nome, Instituto Espírita do Amor. Porque existe um centro espírita chamado Fé e Amor. Existe uma ligação entre esse centro espírita em Sacramento e o Instituto Espírita do Amor. Mas aí, essa revelação só vou deixar para Pratinho, lá em Finados, nós vamos ter um encontro lá. Muito bem. Ele já psicografou, por ser escritor, orador, médium, psicógrafo, mais de 2.500 cartas de consolo entregues às famílias. Psicografou ainda centenas de mensagens de diversos espíritos missionários, que estão sendo transformados em obras literárias. A história de Júlio Carvalho, eu vou deixar esse material todo à disposição aqui para vocês, depois na página do Instituto. Ela está contada às vezes até por ele mesmo, que esteve no encontro da juventude em Poços de Caldas, agora recente, domingo passado, portanto, no dia 15/10/2017. Está aí todo o material no Facebook para vocês analisarem. Bom, voltando para a Gabriela aos 9 anos, a sua mentora, ela começou a orientar o Júlio, e disse assim para o Júlio: Júlio, nunca desobedeça os seus pais. Porém, quando eles lhe derem remédios, esses remédios aí de tarja preta, mais fortes, você coloca embaixo da língua, meu filho, ou no céu da boca, e cuspa no vaso e dá descarga e não diga que fez isso. Mas sempre respeite seus pais. Detalhe, sua mãe só foi saber isso há 2 anos atrás. Ela falou: que é isso, meu filho? Eu gastei tanto recurso que eu gastei nesse remédio. Mas era importante, porque se Júlio tomasse esses remédios, certamente hoje ele estaria esquizofrênico ou demente, não estaria aqui nos auxiliando. Justamente para os seus pais não entenderem a sua missão. Muito bem, continuando. Ainda nessa época, seu irmão mais velho, isso aos 9 anos, viu espíritos. Ufa, mas esse foi o lado bom da história. Porque quando o irmão mais velho do Júlio viu espírito, era um negócio, para os pais já falou: opa, alguma coisa está diferente aqui. E a família começou a entender então que a questão era mais séria do que eles pensavam. Porque Júlio não tinha nada de problema de cabeça, porque o mais velho nunca teve, nunca demonstrou nada, foi a primeira vez que viu, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E para tornar ainda mais evidente a história, cheia de mistérios, começou a ter efeitos físicos na casa do Júlio. O que significa isso? Mesa voando, cadeira batendo,
janela batendo. O Júlio comentava que nessa época ele sentiu como se fosse a família Fox, lá dos Estados Unidos, em Hyattsville, né? Estado de Nova York, onde as irmãs Margarete, de 10 anos, olha, uma menina, hein? Kate Fox, de 7 anos, e Lia Fox, essa mais velha, já casada, elas começaram a ver aqueles barulhos, aqueles efeitos físicos nos Estados Unidos, e ali é o precursor, ali começa a história do espiritismo no planeta Terra. Muito bem. O irmão do meio do Júlio dizia o seguinte, era o corajoso, o irmão do meio, dizia, não tenho medo nada disso não, nada desse negócio de espírito eu tenho medo. Só que numa noite de dezembro de 1996, quando ele tinha 12 anos, e a sua irmã, que acabara de separar do marido e voltou a morar com os pais, levando os 3 filhos, portanto os 3 sobrinhos do Júlio, todos acabaram dormindo no quarto do pai, inclusive o irmão do meio, que não tinha medo. Daí vocês imaginam como que já estavam os fenômenos acontecendo na casa do Júlio. Bom, diante desses acontecimentos, o pai do Júlio decidiu, até se viu meio que forçado a mudar-se para a zona rural. E aí que a história começa. Porque a casa já estava assustando os filhos, os netos, enfim, Júlio começou a sentir medo a hora que ele foi para a zona rural. Porque ele não tinha. Porque, gente, as pessoas geralmente fazem a gente ter medo daquilo que a gente é. Na roça de Araxá, todos achavam que realmente Júlio tinha algum problema de cabeça. Júlio foi estudar então num distrito próximo da zona rural que morava e conheceu Tiago. Tiago tinha um pai. E esse pai, né, amigo da família, ele era espírita. E ele disse, esse menino não tem nada. Esse menino tem mediunidade. Muito bem. Porém, sua mãe pedia para que não tivesse contato com essa pessoa. Por quê? Eu não estou nem falando o nome dele. Porque essa pessoa tinha assim lá um comportamento moral não muito bom com relação à esposa. Vocês podem imaginar. Mas olha que interessante. Foi justamente essa pessoa em conflito consigo mesmo que ajudou o Júlio. E ele tinha medo de chegar perto desse pai, do Tiago. Olha como que as coisas são, né? Às vezes nós temos um virtuoso ocioso que não faz nada, e um que está em conflito consigo mesmo, lutando, tentando fazer uma reforma íntima, e óbvio que a partir do momento que ele ajudou o Júlio, ele acabou se ajudando. Muito bem. Aí o que ele fez? Ele começou a passar livros espíritas para o Júlio ler. Só que o Júlio não ia de jeito nenhum na casa espírita. Não, casa espírita eu não vou. Bom, Júlio chegava da escola à noite e subia do ar. A mediunidade dele, a gente chama de mecânica. O que é isso? Quando ele está psicografando como agora, ele não está aqui. Ele está desdobrado. Tanto que ele não pega nome de ninguém, de nenhuma carta. Ele fica inconsciente. Certo? Depois nós vamos explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, aí quando ele chegava da escola e subia do mar, ele viu um monte de psicografia, que ele achava que era texto que ele estava escrevendo. Ele não sabia que aquilo era psicografia, ele vinha de uma família católica. Eram peças de teatro usadas até pelos professores da escola que agora olharam ele diferente. Olha, mas é um gênio. Vinha peças de Shakespeare, falava de Érico Veríssimo, Machado de Assis, Dom Casmurro, enfim. Aí Júlio, então, o pessoal, os professores, já na adolescência dele, começou a entender diferente. Muito bem. Vocês lembram da segunda parte da letra da música? Olha que interessante. Júlio adolescente, vendo isso tudo, não entendendo também nada, né, de uma família católica. A segunda parte de Casinha Branca fala assim: às vezes saio a caminhar. Me ajudei, por favor, que é mais antigo, deve lembrar possível. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Vocês estão doidos para cantar o refrão agora, né? É a parte mais alegre da música, né? Porque ele está triste, a pessoa não se encontrou, está naquele vazio existencial. É o que nos faz vir aqui hoje, né, gente? A gente pode ter dinheiro na conta, pode ter uma saúde perfeita, mas o que está acontecendo para a gente vir aqui? O que a gente está procurando? E quantas vezes gente abonadas vai no Instituto do Amor? Não tem problema financeiro nenhum. Mas às vezes perdeu um parente, que é uma carta. E eu falo para todos, sem exceção.
Se não conseguirem a carta hoje, não se desesperem. Nós vamos ler o profeta Joel, capítulo 2, 8, diz o seguinte: que os velhos sonharão, que os jovens terão visão, que vai haver profecias. Vocês podem encontrar seus parentes queridos nos sonhos, como uma grande amiga está sonhando direto com um filho chamado Edu. Vou contar rapidamente a história. Eu fui o promotor do caso. Ele foi assassinado lá em Muzambinho, a família de Indaiatuba. E o Edu conversa comigo nas cartas do Júlio. Vira e mexe, quando ele manda a carta para a mãe, ele fala alguma coisa para mim. E eu fico muito emocionado porque eu arranjei um amigo intersideral, em outro plano. Eu não conheci ele fisicamente, porque eu fui promotor do caso, eu não conheci. Mas eu conheci através da amizade que eu fiz com os pais. Porque participando com o Júlio, eu acabo conhecendo a história de vocês. É inevitável. Eu conheço a história do Vicente, da Adriana aqui, do Mateus, que nos trouxe aqui hoje. Eu agradeço o carinho dos dois, o Vicente ali, a Adriana aqui. Então a gente acaba aqui sendo membro da família de vocês. Bom, fazendo um parênteses aqui antes de continuar, eu estava lá com uma dificuldade de ter filho, um sonho enorme de ser pai, mas enorme mesmo. E 3 anos casado com a minha esposa Camila e nada de vir a criança. Falei: pai, você me ajuda? Meu pai é ginecologista em Bauru, é de onde eu venho. Aí meu pai virou e falou o seguinte: vamos lá, filho, vamos fazer um tratamento hormonal. Fizemos um tratamento hormonal. Não deu certo. O endométrio da minha esposa não crescia, precisava de 9 milímetros. E só ficava em 3, e não saía disso. Então não me dava o espermatozoide com óvulo, não dava, não tinha como. Aí eu falei: vamos fazer inseminação artificial? Vamos. Tentamos inseminação lá em Campinas, nada. Lá em Ribeirão Preto, onde a Fátima Bernardes e o William Bonner tiveram trigêmeos. Nossa, vamos lá, né? Quem sabe até quadrigêmeos, né? Enfim, nada. Aí eu falei para minha esposa: bom, agora, e olha, eu filho de uma beata, que minha mãe é católica beata, né? Meu pai é médico, ginecologista, não parava em casa. Fazia 1, 2, 3 partos normais, cesáreas por dia, uma coisa de louco. E então eu ficava muito com a minha mãe. E a minha mãe levava lá para falar com o padre, e eu sempre gostava de perguntar as coisas para o padre: padre, mas por que o trabalhador da última hora recebe mesmo? Começou lá no começo do dia. Como que Jesus faz isso? Mistério da fé, meu filho. Ô padre, por que o senhor faz assim, o nome do Pai, e faz assim pro alto? Meu filho, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um beijinho para Nossa Senhora. Então tá bom. E a minha mãe fala: padre, perguntar isso pro padre? Padre, incomodando o padre. E tudo pro padre e pro bispo e pro monsenhor era o tal do mistério da fé. Eu falei: mas que fé misteriosa é essa? Acho que eu já tinha vocação, né? Acho que eu ia ser um dia promotor também, porque eu pensava em investigar até os padres, né? As coisas, as parábolas e tal. Bom, aí o que acontece? Como eu dei uma aula no Luiz Flávio Gomes, eu sempre tive muito amor pelo Chico Xavier, adorava aquele homem que fazia caridade. Eu falei assim: vou escrever um artigo que está na internet hoje: se é possível a justiça aceitar as cartas do além. Ou seja, os mortos comunicando conosco para a gente usar isso na justiça. E tinha 3 casos do Chico Xavier, e eu comento lá um a um. Quero ver se pode aceitar. E eu falei que podia, porque não tem nada que proíba no Estado brasileiro, por ser laico, as cartas de Chico Xavier. E tinha um caso interessante, que o Chico Xavier chegou a ser processado pela família de Humberto de Campos, aliás, escritor membro da academia, que tem livros lindos, e um dos livros preferidos do Chico Xavier, além de Cartas de uma Morta, que é da Maria João de Deus, que é a mãe dele, é Paulo Estevão, que não precisa nem dizer, né? Lindíssimo. Tem uma revelação lá que Lucas fez o seu evangelho, ele não viveu com Jesus, baseado nos relatos de Maria. João também, que viveu em Éfeso com ela. Mateus também. E Marcos também. Marcos não viveu com Jesus, era filho de Maria de Jerusalém. E Marcos fez o quê? Foi conversar com Maria. Ou seja, na verdade, quem é o evangelista da história afinal? Quem? A Mãe Santíssima. Porque quem podia falar do nascimento de Jesus? Ninguém viu nascendo. Só a mãe. E pedindo para a Mãe Santíssima: mãe, ajuda, eu quero ser pai, minha esposa quer ser mãe. Fomos lá no túmulo do Chico, como todo católico. O que nós vamos fazer no túmulo? Rezar para o Espírito. Porque católico vai rezar em túmulo. Aí nós fomos lá. Chegamos lá,
rezei e tal, um fervor mesmo, pedi, minha esposa chorou, tem a foto até hoje. Aí fomos lá na livraria Francisco Cândido Xavier, uma foto bonita, Chico, Kardec, tal. Entramos lá, conhecemos o filho do coração, Eurípides. Eurípides em homenagem a Eurípides Varzão Novo. Ele chama Eurípides Humberto e Gino dos Reis. E Humberto em homenagem a Humberto de Campos. Eu falei, nossa senhora, Eurípides, está acontecendo isso. Seu pai já desencarnou. O que você pode nos ajudar? Olha, Thales, é o seguinte, tem um médium na Bahia, muito portentoso, uma mediunidade abençoada, honesta, íntegra, se chama Divaldo Franco. Eu vi mesmo no retrato ali, dois médiuns muito bonitos, um do lado do outro, parece artista de cinema, o Chico novinho e o Divaldo. Bom, não é que um mês depois eu sou chamado para dar uma palestra, porque eu escrevo livros na área eleitoral, dava palestras para juízes e promotores, treinando sobre eleições, né? E o que acontece? Como combater a corrupção, né? Coisa rara, quem não precisa disso, né? Faz aqui, não sei o quê. E o que acontece? Bahia, Salvador, Bahia. Mas, nossa, é agora. Vamos na mansão do caminho. Mas como é que eu falo com o Espírito? Eu não sei também não. Mas nós chegamos lá e vamos falar. E eu achava que uma pessoa muito famosa igual o Divaldo, chegava lá, tinha que ser igual artista, né? Eu morri de medo. Não, eu sou mais simples do mundo. Geralmente é assim. Aí, depois que todo mundo, ele fez a palestra, depois que todo mundo falou, eu cheguei assim, todo acanhado, falei, Divaldo, pelo amor de Deus, não sei nem como falar pro senhor. Eu estou desesperado, quero ser pai. Aí contei história, minha esposa, mulher, você não precisa falar 3 linhas que alguma coisa, você vai chorar, né? Não, também quero ser mãe, tá bom. Aí ela falou, calma gente, calma, eu vou conversar com o espírito do doutor, Bezerra de Menezes, e vou ver o que ele pode fazer por vocês, ver se tem alguma coisa no passado, alguma lei de causa e efeito, se é que vocês me entendem, né? Eu falei, não, Divaldo, faça o que for possível. Gente, na hora que eu viro as costas, ele põe a mão no meu ombro, ele fala, o doutor Bezerra está aqui. Eu não sabia se eu saía correndo de medo. Não vou mentir para vocês não, porque não era espírito. Se eu ficava feliz, eu sei que eu congelei lá. Sabe quando você trava? Não é para frente, não é para trás. Minha esposa ficou olhando assim com aquela cara. Ele tirou uma tirinha de papel, fez uma receita de um medicamento fitoterápico, fez uma radiação, bioenergia, alguma passe, alguma coisa da minha esposa. E um mês depois veio meu filho, o Theo. E a gente já estava cansado de ir toda hora no laboratório pegar o exame e dar errado. Negativo. O dia que deu positivo, a gente travou. Porque é muita esperança, né? Espera demais, né? Imagino que vocês esperam aqui numa carta também, né? Bom, aí 3 anos meu filho não falava. Não falava nada. Ficava balbuciando, falando aquelas palavrinhas mais infantis, mais soltas. E todo mundo, a pressão que o Júlio sofreu, eu sofri em casa com meu filho. Esse menino é autista. Vai procurar um neurologista. Muito parecido com o pessoal, vai procurar um neurologista. Bom, nós fomos então para São Paulo, numa médica pediatra muito bem recomendada, homeopata. Nossa, daqui a pouco vai todo mundo para lá, mas eu vou falar. Ela tem 70 anos, chama Maria de Lourdes, Lourdinha, o apelido dela. E eu não sabia, e ela nunca ia falar isso, e eu estou falando só porque eu estou numa casa espírita, que ela era espírita e médium. Porque dali a gente já estava indo para o neurologista. Mas no meu coração tinha certeza que meu filho não tinha nada. Nada. Até porque ele veio na mão do doutor Bezerra. Bom, aí ela olha para ele e fala, não, esse filho não tem nada não tem nada de autismo não. E foi explicando por que não. Porque o autista é isso, porque não, que se tivesse também era amado do mesmo jeito. Eu tive um tio que tinha 5 filhos, eu amava ele do mesmo jeito. Depois que o Espiritismo nem sabia o que significava, que veio aqui na expiação. Não, mas a gente queria saber. Mas no meu íntimo achava que não era diferente mesmo. Bom, ela falou que ele tinha medo da missão que ia exercer. Bom, depois ela passou uns medicamentos homeopáticos para ele. Passado 3 anos e 1 mês, portanto 1 mês depois de 3 anos, o menino começou a falar, ler e escrever sem estar na escola. E a forma que ele aprendeu a ler foi muito diferente, porque foi por associação.
Ele pegava na geladeira Brastemp, BRA, depois uma palavra com ZIL, falava, pai, isso aqui é Brasil, BR, Brad, Brastemp, o F, foi por associação. Depois, quando a gente já estava agradecido a Deus, o que acontece? Minha esposa está grávida. Eu falei, nossa, doutor Bezerra, o senhor caprichou, hein? E o Theo, eu tinha combinado de ir para Bauru, para nascer com meu pai, que é ginecologista, daqui do Conforto, é um pai ginecologista, né? Falei assim, nós vamos 15 dias antes. O Theo veio 16 dias antes. Não deu para ir para Bauru, teve que nascer em Poços. Falei, agora a Clara não. E ó, Theo não estava nos nossos planos. Minha esposa que inspirou o nome Theo. Clara, em homenagem a Clara de Assis, não estava no nosso plano. Minha esposa inspirou, tudo bem. A Clara vai ser diferente. Nós vamos 30 dias antes. Olha como que o ser humano é bobo, achando que está programado, a gente pode mudar, né? Vamos 30 dias antes. Sabe quanto tempo a Clara veio? 31 dias antes. Eu não acreditei. Ela veio de 8 meses. A Clara não nasceu, ela escorregou. Quase não deu tempo do médico chegar, nem deu tempo de pôr aquela roupa verde. Ele só pôs a luva. Meu pai falou que a Clara não sabe de médico, sabe de goleiro. Só para pegar. E minha esposa nunca faria um parto normal, mas nunca. Ela morre de medo desses negócios. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tive na cesárea do Theo e depois no parto normal da Clara. Gente, olha, eu vou falar. A dor do parto é forte. Porque a minha esposa apertou minha mão. Que ela estava com dor. Eu achei que ela ia quebrar a minha mão. Bom, aí a Clara nasceu. Foi tudo assim. E eu comecei a entender. O Divaldo então me revela, assim, me passa um recado, que o Theo é um espírito que vem com uma missão específica a fim de auxiliar a construção do mundo novo. Que isso? Era hora de eu ir para o Espiritismo. Meu filho me chamou. E eu estou aqui com vocês por amor aos meus filhos, por amor ao Dr. Bezerra, olha só. E por amor aos vocês todos que perderam seus filhos. Porque eu sei o que é a vontade de ter um filho. E eu sei o que é a simples possibilidade de perder esse filho. Ou a mãe, ou algum parente querido que vocês têm. Então todos, sem exceção, estamos aqui. Eles falam por dor, não, nós não estamos por dor, nós estamos por amor. Porque só quem ama é capaz de entender o que nós estamos fazendo aqui. Pegar alguma mensagem. Porque até vocês que não receberem uma carta vão se emocionar com a carta dos outros que conseguiram. Hoje não é vocês, amanhã vai ser. E eu posso dar uma dica fantástica para vocês conseguirem, que vocês não conseguirem hoje. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espírito, que eu abri lá enquanto eu estava orando para cá, diz: pedi e obterás. Ou seja, ninguém vai ficar sem consolo. Façam a reforma íntima, melhorem, pratique algum ato de caridade, que a resposta vem ou num sonho, ou na frente em outra carta, mas ela vem. Ah, vem. Porque quem tem fé, abre todas as portas. Bom, voltando para o Júlio. Em 1997, com 13 anos, Júlio começa em sonho a ter desdobramentos espirituais com seu outro mentor, Frederico. Guardem bem esse nome, Frederico. Lá em Pratinha, vai ter alguma correlação lá em novembro. Você vê que eu já estou fazendo um marketing aqui para novembro, né? Mas se vocês não conseguirem, certamente alguém gravará e vocês vão assistir. Vai ter alguma correlação com algum Frederico da região ali do Triângulo. Frederico levou ele para lugares bonitos, dizendo que Júlio tinha uma missão que deveria fazer. Bom, somente em 2017, isso era sonho, desdobramento, viagem astral, alguma coisa desse sentido. Somente em 2002, nós estamos em 97 ainda na cronologia do Júlio. Ou seja, quando o Júlio tinha 17 para 18 anos, só em 2002 que o Frederico aparece em espírito pela primeira vez para ele, ok? Mas em 97 ele estava em desdobramento, já explicando para o Júlio o que estava acontecendo com ele. Prosseguimos a cronologia do Júlio. Muito bem, vamos lá. No ano 2000, 16 anos, o pai desse amigo, Tiago do Júlio, eu não estou falando o nome dele por razões óbvias, começou então a dar para ele obras espíritas, para lhe mostrar que o que ele tinha era um dom, chamado mediunidade. E Júlio começa então a ler as obras de Kardec, aqueles antigos que ninguém lê, mas muito importantes, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Leon Denis.
Bom, Júlio começou a entender tudo que acontecia com ele mesmo, mas não tinha coragem de ir para um centro espírita. Porém, gente, em 2001, quando o Júlio tinha 17 anos, o pai do seu amigo Tiago levou ele para uma casa espírita, num lugar conhecido como Cachoeira. Veja, quando o Júlio fala cachoeira, é o lugar, gente. O pessoal pensa que é uma cachoeira, pergunta, pode até levar biquíni. Mas você vai psicografar na cachoeira, não molha as folhas, não? É um lugar, gente. Esse lugar, cachoeira, é um lugar super simples, é uma casinha. Note bem, é uma casinha que cabe apenas 6 pessoas. E aí, olha só, Júlio faz a sua primeira carta psicografada. Vamos lá? Essa é a casinha. Um lugar chamado Cachoeira, que eu tive a honra de ir a convite do Júlio. Aliás, foi ali que vocês receberam do Mateus, não foi? Aqui, atrás de mim tem a casinha aqui. Será que alguém me ajuda a levantar aqui? Doutor Camilo, faz a gente levanta, pessoal. Essa casinha simples aqui. A foto aqui, dá para ver um pouquinho, né? Ali, ó, a casinha. Olha o que o Júlio disse. Essa casinha é onde eu comecei os trabalhos mediúnicos em 2001. Nela cabe umas 8 pessoas apenas. E foi aí que tive os ensinamentos evangélicos e as diretrizes espíritas. Eu ia até ela, saindo do sítio do meu pai, gastava 2h30 a pé. Ela fica na Cachoeira, uma região, a 8 quilômetros do Instituto do Amor. E todo mês, em preservação e gratidão ao local que me aceitou como trabalhador, na mediunidade, fazemos uma das reuniões lá. A energia desse lugar, não precisa nem dizer. A mediunidade começou no lugar mais simples. Onde Jesus nasceu, numa manjedoura. Prestem bem atenção nisso. Quando vocês começarem a ver médios muito portentosos, requisitando hotéis mais luxuosos, camarim, com não sei o que, parece artista. Gente, a felicidade está no simples. Quanto menos apego material, menos bens a gente tem, menos a gente sofre. E aí, quando eu vi essa casinha, e quando o Júlio então começou a entender o que estava passando com ele, com a infância dele, com a adolescência dele, e o que era para ele ser, aí a esperança voltou. E a esperança venceu o medo. E agora vocês vão ter que me ajudar, que é a parte feliz da música. Eu queria ter na vida simplesmente o quê? Um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda. O quê? Um quintal e uma janela. Para quê? Só para ver o sol nascer. Bonito, Pouso Alegre, vocês. Bom, tá, estão de parabéns. Muito bem. Júlio, então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Júlio, então, vamos voltar aqui, ó. Júlio, então, mais maduro, percebeu que tudo que passou na infância dele foi prova para melhorar o caráter dele no futuro. As dificuldades nos ajudam a evoluir, porque as facilidades de Chico Xavier nos impedem de crescer. Elas nos cegam. Então, Júlio mudou para a roça para quê? Para ali começar a sua tarefa justamente no santuário da natureza. Fugiu de certas convivências, fugiu entre aspas, para não atrapalhar sua missão. Em 2003, Frederico lança a ideia, na verdade não foi Frederico, olha lá, foi, fala Chan, né? A pronúncia em inglês, mas no Brasil se fala Sean. Xian foi o espírito mais evoluído que o Júlio viu até hoje. Ele fala que é um loirinho de olhos claros, né? Um espírito altamente evoluído, que lançou a ideia em 2003, guarde essa data, lançou a ideia de criar o Instituto do Amor, mas pediu para Júlio, por enquanto, guardar aquela ideia naquele momento, sendo que só em 2013, o mentor dele, Frederico, fala, agora chegou a hora de criar o Instituto do Amor. E eu vou contar a história do Instituto do Amor lá no dia 5 de novembro, no feriado de finados. E por que se chama Instituto do Amor? E por que amor? E que ligação que tem amor, o Centro Espírita, Fé e Amor de Eurípides Barçanufo. Quem foi Eurípides Barçanufo? Um grande educador da região do Sacramento? Não, estou perguntando quem ele foi na época de Cristo. Uma mediunidade
extraordinária. Eurípides Barçanufo tinha 3 objetivos na vida: curar a mãe dele, que ele não entendia de onde surgia aquela epilepsia; demover a ideia do tio dele, senhor Mariano, que estava no espiritismo, falava que isso é coisa do demônio, olha só. E por último entender as bem-aventuranças. Ele não entendia bem-aventuranças. Obrigado, senhor. Ele não entendia as bem-aventuranças, Eurípides Barçanufo. Ele achava que Jesus... Ele perguntou ao padre, né? Muito católico, participava do grupo lá, presidia a Sociedade de São Vicente de Paulo, estava nos movimentos da igreja. Ele perguntou ao padre: padre, me explica a bem-aventurança aí. Como é que alguém pode ser bem-aventurado aflito? Os que choram, os pobres de espírito. Aonde que Jesus está falando que isso aqui é bem-aventurado? Bem-aventurado é felizes. Aonde que esse povo está feliz? Meu filho, isso é mistério da fé. Aquela tal fé misteriosa que o espiritismo trocou por uma fé raciocinada. E Eurípides, não adianta você falar isso com uma pessoa que tem a índole de investigar. Então Eurípides Barçanufo foi tentar, num dia que encontrou o tio dele, que era irmão da mãe, que adorava esse tio, o senhor Mariano, que se converteu também. Ai, vamos lá, é muita revelação. Se converteu por intermédio de um espanhol chamado, posso falar? Frederico Peiró. Guardem bem esse nome. Que ele foi tão importante no Triângulo Mineiro que o local em Uberaba onde ele morou mudou de nome para Peirópolis. E note bem, Frederico Peiró trouxe o senhor Mariano para o espiritismo porque estava ocorrendo lá em Sacramento, na fazenda Santa Maria, fenômenos e efeitos físicos, igual aconteceu na casa do Júlio. Convertendo o senhor Mariano, que era tio de Eurípides Barçanufo, Barçanufo foi lá: não, isso é coisa do demônio. O senhor Mariano deu para ele o seguinte: Eurípides, é impossível conversar com você. Você é uma pessoa muito inteligente. Eu sou simples. Eu não vou conseguir falar sobre o espiritismo com você com essa minha, vamos dizer assim, limitação intelectual. Toma essa obra aqui. Sabe que obra era essa? Depois da morte de Leão Denis. Eurípides começou a ler e falou: opa, aí é o que eu falo. Chega um momento que a lei do esquecimento vai até um certo ponto. Igual o padre Fábio de Mello. Por enquanto ele esqueceu sobre reencarnação, mas na hora que ligar lá o botãozinho para lembrar, ele já faz coisas maravilhosas. O espírito viaja, não viaja? Eu posso nascer amanhã numa família evangélica, sim ou não? Eu posso nascer amanhã numa família judia? Eu posso nascer como um sacerdote da Igreja Católica, sim ou não? Como um Papa Francisco, eu posso nascer? O espírito viaja. Temos um Papa fantástico, que só prega amor e humildade e simplicidade. Temos um Fábio de Mello aqui no Brasil fantástico. Eu estava vindo para cá e eu gosto dele. Minha avó adora ele. Minha avó já desencarnou. E ela falava: onde você que o padre Fábio vai atrás e pega autógrafo para mim? Sim, vó, claro, vai desobedecer, vó, falou. Em todo lugar que eu... Ô, padre, você me desculpa, padre. Benção, falava. Você ainda fala, o seu espírito me fala: padre, benção, Deus te abençoe. Padre, ó, minha avó, eu já sei, daqui, Maria do Carmelo, pegar todos os livros, CD, tudo lá. Ela adorava o padre Fábio. Tinha aquele programa na quinta lá, sei lá como que é, direção espiritual, via tudo e tal. E o padre já até acostumou. E a luz que esse homem tem, como o Divaldo tem, e agora disseram que estaria ele passando por uma dificuldade de síndrome do pânico. Síndrome do pânico, gente? Será que é pânico mesmo ou é mediunidade? Ou é alguma coisa que está acontecendo? Vocês já viram ele no programa da Maria Gabriela falando de Chico Xavier, que lindo? Bom, e eu lembrei a música dele: que Deus me ama. Alguém sabe? Eu não estou só, que Deus cuida de mim. Eu vou só modificar um pouco. Quando fala pela sua mão e me diz coragem. Vocês não estão só. Bom, 2003 lança a ideia do Instituto do Amor. Se eu contar a história do Instituto do Amor, o que o Júlio fez, vocês não vão acreditar.
O Frederico falou, mas eu não tenho condição, estou passando por uns problemas financeiros, diz o Júlio. Não! O terreno aparece. O terreno aparece, diz o Júlio, parece. Aí apareceu um terreno lá de uma reserva legal, gente. Reserva legal não pode mexer, né? Questão ambiental intocável. Aí apareceu outro, não. Outro, não. Frederico, não. Outro, não. Aí um dia o Frederico fala, vamos visitar seu pai? Toda vez que o Júlio vai visitar o pai, eu tremo. Hoje antes de vir para cá, ele teve que voltar para a chácara visitar o pai. Na hora que ele visita, não é questão que vai acontecer nada de ruim, porque a gente pensa isso, né? É que alguma coisa espiritual vem muito bacana. Porque ele foi visitar o pai, lá, o pai descobriu que a tia vendeu 2 alqueires para ele. Eram 8 alqueires. E ficou 6 alqueires. Aí o Frederico falou, ó, tá aí o terreno. O Júlio, mas eu não tenho dinheiro. Vendia roupa. Uma dificuldade, e sabe como é que é, né? Vender a crédito, ninguém paga, né? Atrasa, aquela coisa toda. Não, mas vai dar certo. Aí o Júlio, vai dar certo? Vai. Aí a tia falou, então eu vou falar com a minha tia. A minha tia é bacana, ela gosta muito de mim, vou pedir em 160 parcelas. Passa até um carnê das Casas Bahia, né, tia? Aí chega lá, a tia fala, olha, eu comprei uma casa, o que eu posso fazer para você é a primeira parcela de 10 mil em 15 dias e 4 de 11. 9 mil por hectare, dá 54 mil. O Frederico virou para ele e falou, negoção, bom demais, pode fechar. Ele, hã? Imagina ele conversando com o Frederico lá, ninguém entendendo nada, os pais lá, fecha que vai dar certo. E isso já tinha. No grupo de 30 ficam 6 só. Esse pessoal que anda com ele, vocês podem pedir bênção, viu? Porque acredita mesmo. E o que acontece? Ele fechou o negócio. Quando ele entrou no carro, a primeira coisa que ele pensou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas ele não tinha por que discordar do Frederico. Sempre mostrou uma pessoa muito reta. Muito bem, passado o tempo, o que aconteceu? Faltava 3 dias para dar os términos do 15, para dar os primeiros 10 mil, nada. Nossa, suadeira meio, ele desesperado e tal. De repente um amigo liga para ele, e o Frederico falou, não vai dar certo. Ele liga para ele e fala, olha, Júlio, um amigo mais abonado, fiz um negoção tal, quero te ajudar, eu estava prometido que você quer ajudar tal. E agora, sabe o que aconteceu? Eu fiz um negócio bom e sobrou 10 mil reais. Só que como sacar isso com dinheiro aqui é muito difícil, vou até desligar um pouquinho aqui, só que está bom na sua, depois a gente volta. Está muito difícil, eu levo depois para você, não, faz a transferência já. E daí, tudo foi acontecer. Põe um livro aqui do Evangelho, que ajuda muito, até protege. Vamos fazer isso logo. Fez, e tudo que veio do Instituto até hoje é assim. Um que dá 500, um que dá 1000, um que compra os livros aqui, esses livros que eu trouxe todos, sem exceção. Eu peço de coração, porque é para o Instituto, é para a casa aqui de vocês, e é 1/3 para o Instituto, 1/3 para a casa de vocês e 1/3 para o Hospital Espírita de Guaxupé, de curas espirituais, de assistências espirituais, etc. Então, quem puder ajudar, pega o livro, aproveita uma parte que gosta, entrega de presente de Natal, Natal está chegando, já vai passar. E ajuda a gente aí nas obras. Muito bem. Aí o Júlio, então, com essa ideia de 2013 do Instituto, eu volto um pouquinho. Em 2009, quando ele tinha 25 anos de idade e 8 anos de tarefa mediúnica que ele começou naquela casinha, Júlio quis largar tudo. Pois o movimento espírita, olha só, porque o movimento espírita começou a ter preconceito porque ele era muito novo. Como que engraçado, né? E olha, vocês pensam que é só lá? Muita gente olha para um médium que é novo, esquece o que Kardec falou no último capítulo da Gênea Nova. O que o Joel falou? Que os seus filhos terão mediunidade. Os espíritos, hein? Estou falando de outras religiões, não estou falando dos espíritos. E o que acontece? Ele pensou, ai meu Deus, ficar aqui em Pratinha, não vou levar para lugar nenhum, não sei o quê. E aquela coisa na cabeça do Júlio e tal. Júlio estudava Kardec, olha lá, sentia-se preocupado com seu futuro material. Sua família então tinha retornado de Araxá para Pratinha e cobrava dele alguma coisa. Senão você vai ser vagabundo? Como você vai fazer assim? Isso ficava na cabeça dele, uma pessoa de 25 anos. Júlio presta então 5 concursos, passa em todos. Presta Enem, que lhe garante em 2009 fazer medicina, passa em 2 vestibulares, um deles ganha bolsa de medicina na Universidade Federal. Então Júlio pensa, quero ver agora quem vai me chamar de vagabundo. E o Frederico só ouvindo aqui, deixa ele
Porque ele se achou, né? Agora eu passei tudo. Deixa ele. Um dia, numa tarde, o Frederico chega pro Júlio e fala: preciso conversar contigo. Esse negócio quando mãe fala: quero conversar contigo. E tem umas mães que o psicólogo ficava atrás da porta, né, gente? Vocês lembram? Bom, o diálogo. Olha que diálogo bonito do Júlio com o Frederico. Você não nasceu para isso, Júlio. Mas as pessoas me chamam de vagabundo. Não se importe com o que os outros pensem de você, meu filho. Se for para medicina, você vai ser um ótimo médico. Você tem livre-arbítrio para escolher. Mas se você ficar na mediunidade, salvará muito mais vidas. Vai ser difícil, vai ter que renunciar a muita coisa, mas vai salvar muitas vidas e vai consolar muitas pessoas. Júlio exerceu então seu livre-arbítrio, desistiu da medicina e a família se revoltou. Bom, em 2010, Frederico então orienta a Júlio que vai escrever o seu primeiro livro, Pétalas de Gabriela. Romance, palavras minhas aí, com enigmas ocultos. Queriam viajar e escrever cartas consoladoras para as famílias de diversas cidades brasileiras. Mas não era para cobrar de ninguém. Se alguém oferecesse estadia, tudo bem. Mas nada. Tinha que vender os docinhos dele, os livros, e viajando sem exigir nada. Tudo na simplicidade. Quanto mais humilde, melhor seria a atração dos bons espíritos. Bom, e cada vez que o Júlio ficava mais humilde, aprimorava sua reforma íntima, conversava com a vaidade, porque, veja, hoje onde ele vai, casa cheia. E ele, conversando com a vaidade, com orgulho, as cartas vinham cada vez melhores. Muito bem. E aqui nós temos uma frase famosa de Chico Xavier que diz: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquela que possui. E aí, qualquer atitude simples, como Maria Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, é o suficiente para fazer caridade. Bom, eu precisava então devolver alguma coisa para o Divaldo Franco. Escrevi meu primeiro livro espírita. Por quê? Porque eu percebi que o Theo tinha características diferentes das crianças da geração anterior. E fiz um questionário final. Esse livro até é engraçado, porque é o livro que mais acabou em 2 minutos ali, na casa do meu pai. Por quê? Porque as pessoas procuram isso, porque elas estão vendo netos, bisnetos, filhos, sobrinhos, tudo diferente. É a geração filho, né? Não é iPhone, é filho. Né? Altamente tecnológicos, rápidos, raciocínio rápido, entende tudo de tecnologia, mais que a gente. Sabe mexer em tudo. Eles ensinam a gente: não, o meu filho não, pai, não é assim, não é assim. Eu fico olhando, meu Deus. E o que acontece? Escrevi essa obra, na casa do meu pai, Muitas Moradas, contando sobre colônias espirituais, as 7 dimensões do planeta Terra, que o Chico falou, em círculos concêntricos, que a Igorina Cunha escreveu com o Chico, Imagens do Além e Cidades do Além. E comecei a falar das crianças da nova geração, e no capítulo final de 33 questões de tudo que aconteceu com meu filho. Não come carne, nunca comeu carne. Aí meu pai falou: não, que absurdo, seu filho não pode ficar sem proteína. Uma coisa de vô e médico, né? Que não é espírita, vamos passar. Então o que acontece? Bate no feijão, ele adora feijão, bate feijão, a carne moída. Foi 1 ano sem comer feijão, não é desesperado, porque ele não come nada. Aí tinha que botar proteína no macarrão, nisso. Problemas dermatológicos. Essas crianças da nova geração, quer reconhecer elas? 1000 problemas dermatológicos. Porque do mundo que eles vêm, que já é de regeneração, não existe inseto. A alimentação é diferente, a medicina é diferente, a forma de resolver os problemas e enxergar o mundo é totalmente diferente. Pode deixar, depois a gente pede. Se puder desligar até isso aqui, se alguém puder, só para que a gente ajude. Escrevo então a segunda obra espírita, devolvendo para o Divaldo Franco, e agora essa segunda para o Júlio, e nesse particular nas casas que eu frequento. O que o arcanjo fazia dentro do átrio? O que um arcanjo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, que é uma das mais altas hierarquias do espírito puro, vai um dia fazer dentro do átomo ao arcanjo? Por quê? O arcanjo desce na forma mais primitiva da matéria. Bom, e aí eu quero falar para vocês que nós vamos entrar nas cartas psicografadas agora. Jung diz que não existe coincidências, né? Então,
Ele cria uma teoria chamada teoria da sincronicidade. Os eventos são sincrônicos entre si. Criaram até um seriado norte-americano chamado Lost, com base nessa teoria. Que significa que nenhum de vocês que está aqui hoje, vocês estão aí fora, né? A casa está cheia, graças a Deus, Deus abençoe vocês todos. Nenhum de vocês aqui está aqui por coincidência ou por nenhum significado. Todos, sem exceção, estão aqui por sincronicidade. O Júlio pediu para um dia ligarem lá, avisando, no começo, que tinha uma palestra. Ligou errado, numa outra pessoa, que era católica. E ele falou assim: olha, a pessoa que é da equipe do Júlio, olha, eu liguei para você para falar uma reunião. Como que a senhora chama? Não, desculpa, é uma reunião espírita. Reunião espírita? Aonde? Onde vai ser? Ah, vai ser tal. Não, mas e o que tem nessa reunião espírita? Não, vai ter um médium psicografa, igual o Chico. Nossa, fiquei curioso, quero ir. Ela recebeu uma carta da filha que tinha falecido. Perdão, da mãe, que tinha falecido há 53 anos. Existe coincidência, gente? Vocês já começam a reparar que nós estamos imersos numa lei, em que essa lei, tudo que a gente faz, por bem ou por mal, tem repercussão? A questão 459 do Livro dos Espíritos é a principal. O que diz a questão 459? Os Espíritos, pergunta Kardec, influenciam nossa vida? Olha a resposta. Não só influenciam, como de ordinário, quer dizer, de regra, vos dirigem. Para o mal, obsessão. Para o bem, obsessão. É muito bom seguir a lei. Chico Xavier vai além. Ele fala que quando alguém dá uma palestra, ele está dando palestra para dois mundos, para os encarnados e para os... E ainda traz um pronto-socorro ambulatorial, móvel, para atender desencarnados. Olha o que está aqui hoje. Quantas entidades estão aqui entre encarnados e desencarnados? E o Chico vai além. Ele fala que enquanto o orador fala, aqueles que estão com o coração bom, puro, receptivo, ele ouve a minha voz, que sou o palestrante, e com a minha voz, eu estou falando isso aqui, só que ele está ouvindo outra coisa, como se fosse em Pentecostes. Ele está ouvindo o problema lá, que ele não sabe como resolver, financeira, a saída que tem, o problema de saúde, onde deve ir. Os Espíritos estão intuindo com a minha voz. Quando todo mundo pensa que está me ouvindo, resolvendo os problemas.